Olá, o papilomavírus humano, ou HPV, é um dos grupos de vírus mais comuns do mundo. Existem mais de 100 tipos do vírus e alguns deles podem levar até mesmo ao câncer de colo de útero. E para conversar mais sobre isso, eu recebo hoje o professor Aguinaldo Lopes, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui da Faculdade de Medicina da UFMG. Professor, muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Um super prazer estar aqui nessa iniciativa da Faculdade de Medicina da UFMG. Realmente é muito bacana estar aqui. Obrigado pela participação. Professor, você pode começar explicando para a gente o que é o HPV e por que ele é um problema de saúde pública tão grande? É um super problema de saúde pública. Na verdade, o papilomavírus humano HPV, a gente tem mais de 150 tipos de HPV. Alguns causam câncer e outros não. Os oncogênicos e outros não oncogênicos. Os oncogênicos dão uns tipos que são mais associados ao câncer do que outros. Os de alto risco e baixo risco. E por incrível que pareça, hoje a gente imagina, na população sexualmente ativa, no Brasil a gente tem dados brasileiros sobre isso, 25% das mulheres são portadoras de HPV. E HPV de alto risco. E o problema é tão importante que se estima que 20% dos tumores em mulheres em todo o mundo sejam causados pelo HPV. Então a mulher, né, ela é uma vítima do HPV, mas ele não distingue também gênero não. Tem alguns tumores em homens associados ao HPV que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Perfeito. É um percentual realmente muito grande, né? E com esses mais de 150 tipos de vírus, só pode explicar um pouquinho para a gente a diferença entre eles? Quais que são os mais comuns, quais que são os de maior risco? Como eu comentei, a gente tem os de alto risco e os de baixo risco, alguns não oncogênicos. Por exemplo, os oncogênicos de baixo risco, que é muito comum, os 6 e o 11, que estão associados àqueles condilomas, aquelas verrugas genitais. Os de alto risco, os mais comuns, são os 16 e 18, estão muito associados ao câncer de colo do útero. Mas HPV tem alguns dados que chamam muita atenção. Tem 2 estudos importantes de universitárias americanas, primeira relação sexual, parceiro único. Depois de 40 meses, 50% dessas mulheres estão infectadas por HPV. Essa é a notícia ruim, algo tão comum. A notícia boa é que 80% dessas infecções são transitórias. Então o próprio organismo já resolve essa infecção. Nosso problema são aquelas infecções persistentes, que no final é um balanço, né? Aquele vírus mais associado ao câncer, mais oncogênico, e aquele hospedeiro, né? Aquela paciente mais vulnerável. E a gente tem alguns fatores associados a isso. Entendi. O contato sexual ele é a única forma de transmissão ou existem outras formas pelas quais a pessoa pode se infectar? A princípio, é a principal forma de infecção. Mas já tem também estudos que mostram que, às vezes, forma de manipulação genital, que não seja necessariamente uma relação sexual, pode estar associada à transmissão do vírus. Mas o contato mais importante é por via sexual. E, por mais que seja dessa forma, às vezes me incomoda um pouco quando, assim, agora a gente está próximo ao carnaval, né, de falar que é um ST. É um ST, mas a grande questão está associada a algumas questões comportamentais, mas a grande questão é o sistema imune, né? Um sistema imune mais vulnerável, em algumas situações a gente identifica isso, por exemplo, uma paciente transplantada, uso crônico de corticoide, tem algumas situações de imunossupressão que está associada ao vírus. Mas outras, e a maior parte das mulheres, a gente não consegue identificar essa falha do sistema imune. Entendi. E quais que são os principais sintomas manifestados pelo HPV? Como eu comentei, a gente tem vários tipos de HPV e várias possibilidades de doenças associadas ao HPV, né? Uma delas, o condiloma genital, esse de baixo risco que não está associado ao câncer, que são esses condilomas verrugas genitais, tanto em homens quanto em mulheres. Em relação ao câncer de colo do útero, a gente tem uma história natural já muito bem definida da doença. Aquela mulher, ela é infectada pelo vírus, começou a atividade sexual, em algum momento ela vai ter o contato com esse vírus, né? E, como eu comentei também, a maior parte das infecções são transitórias. Mas naquelas mulheres que estão em infecção persistente, ela pode levar a lesões pré-cancerosas do colo. São as NICs, neoplasia epitelial cervical. Pode ser NIC 1, NIC 2 e NIC 3. O NIC 3, que é uma lesão precursora do câncer, pode demorar 10 a 15 anos para virar o câncer. E essa é uma super janela de oportunidade para um diagnóstico precoce. Então, a gente conhece muito bem a história, a gente sabe tudo que precisa ser feito, mas ainda no Brasil tem 16 mil novos casos de mulheres com câncer de colo no Brasil. A cada ano é associados ao HPV. É uma quantidade muito assustadora mesmo, né? Muito assustadora. E outra questão, Alexandre, que é interessante, né? O câncer de colo talvez seja o maior problema. Mas a gente sabe que o HPV e também não distingue gênero. Os homens também são acometidos por HPV, e o HPV está associado para câncer de pênis, né? Só homens, mas a tumores que estão associados tanto a homens quanto a mulheres, canal anal,
né? Tumores de orofaringe, né, de cabeça e pescoço associados ao vírus. E na mulher, além do câncer de colo, câncer de vulva e câncer de vagina associados ao papiloma vírus humano ou ao HPV. Entendi. O senhor mencionou as verrugas genitais, verrugas que aparecem em outras partes do corpo, na pele, nos braços, na sola do pé. Eles também podem estar ligados ao HPV ou são causados por outra causa? Tem outras causas, mas também podem estar associados ao HPV. Mas a verruga genital, né, aquele condiloma genital, é muito associado ao HPV 6 e 11. E também é muito parecido com isso aquela papilomatose laríngea recorrente, né? Crianças que se infectam do HPV durante o parto. Pode ter problemas, né? Isso, o otorrino é o médico que é procurado nessas situações, também associado ao HPV 6 e 11. Então, a gente vai poder falar de vacinação. Quando a gente pensa em vacinação, a coisa é muito mais ampla do que a gente imagina. E é uma estratégia muito importante para diminuir o impacto dessa doença. Com certeza. E é possível uma pessoa ser portadora do HPV e não manifestar nenhum sintoma? É muito possível, né? A maior parte das infecções são assintomáticas não vão surgir uma lesão associada ao HPV. A regra, ter vida sexual ativa, em algum momento vai ter contato por HPV. Infelizmente, a maior parte das infecções ou são assintomáticas ou vão ser resolvidas pelo próprio sistema imune. O nosso problema, mais uma vez, são as infecções persistentes. Essas infecções persistentes, quanto tempo mais ou menos que demora entre o momento da infecção e a pessoa começar a manifestar sintomas? Vai depender do tipo, né? Vamos falar de câncer de colo. Eu comentei de uma lesão pré-cancerosa do colo, né? Pode demorar 10 a 15 anos para surgir um câncer invasor. Mesmo os tumores invasores, quando iniciais, eles não são sintomáticos. Doença avançada, aí sim, aquela mulher pode ter um sangramento após relação sexual, secreção vaginal, às vezes com odor mais forte, né? Secreção vaginal mais importante, mas os tumores iniciais ou as lesões pré-invasoras são sintomáticos. Daí a importância de um controle ginecológico de rotina. E a gente tem, né, também uma notícia boa, um rastreamento eficaz com o vírus, né? Então, o Papa Nicolau, que é a citologia oncótica cervical, é uma estratégia muito importante, né? Há muitos anos a gente faz isso, mas no Brasil não deu tão certo assim, né? E esse ano a gente está mudando as diretrizes de controle de câncer de colo do Brasil, a gente está substituindo a citologia oncótica, que é o Papa Nicolau, por um teste que detecta o vírus, que é o DNA HPV. Então, a gente está no ano aí de transição que as mulheres podem fazer contra um diagnóstico precoce. Entendi. E falando de diagnóstico, como que ele é feito? É um diagnóstico laboratorial? Vai depender do estadio da doença, né? As doenças iniciais ou não. Mas no rastreamento, até do ponto de vista conceitual, o que é rastrear? Aquela mulher assintomática que vai naquela rotina, né? Hoje o padrão, que vai mudar, né? O padrão hoje, aquela mulher de 25 a 64 anos de idade, que tem vida sexual ativa, ela faz 2 testes anuais, depois pode ser feito de 3 em 3 anos a citologia oncótica, o Papa Nicolau. O que a gente vai mudar? Vai ser o teste de DNA HPV, que é muito mais sensível. A capacidade de detecção do HPV é melhor. Mas a partir dos 25 anos, ou eventualmente, se aquele profissional de saúde julgar que aquela paciente pode mudar esse padrão de rastreamento. Mas aí, provavelmente, essas mulheres vão ter que fazer o teste a cada 5 anos. Então, é muito legal isso, né? Então, além da gente adotar um teste mais eficaz e com a sensibilidade maior, o que é muito importante, uma mensagem importante. As mulheres têm que fazer esse rastreamento, que a cobertura populacional no Brasil é baixa. É por volta de 20% a 30%. A gente tem que melhorar isso. A maior parte das mulheres que têm câncer de colo nunca fizeram a citologia na vida, ou eventualmente tem um atraso grande na citologia. Então, prevenir é muito melhor do que remediar, né? Câncer de colo hoje, que a gente já tem aqui na Faculdade de Medicina do UFMG, 2/3 das pacientes com doença localmente avançada. Um impacto importante do ponto de vista de mortalidade, né? Várias complicações, um tratamento muito mais complexo, né? E pacientes jovens dessa forma. E uma doença, como eu comentei, a gente sabe o que fazer, né? E outra estratégia muito importante é a vacina contra HPV. Pode mudar essa realidade. A gente vai conversar mais sobre prevenção daqui a pouquinho, mas o senhor mencionou também as infecções que desaparecem por conta própria, as que não causam câncer de colo de útero, não causam lesões permanentes. Essas infecções, elas desaparecem por conta própria sem precisar de tratamento, ou mesmo nesses casos a gente ainda precisa indicar algum tipo de tratamento? Essas infecções transitórias, na verdade, aquela paciente nunca vai saber que teve essa infecção por HPV ou eventualmente foi nesse teste de rastreamento. O próprio sistema imune, né? Não vai precisar de tratamento. E quando eu tenho uma lesão pré-invasora do colo, eu tenho uma lesão associada ao HPV, aí sim a gente tem que instituir tratamento da maior parte dessas pacientes. As displasias mais acentuadas,
A gente pode fazer desde uma cauterização e o que é mais comum, né? Se ressecar, né? Tirar um pedaço do colo do útero, né? Que é uma cirurgia relativamente simples, uma taxa de resolutibilidade muito grande. Perfeito. E nesses casos onde a pessoa é infectada, ela não manifesta nenhum sintoma, a infecção desaparece com o tempo, infecção transitória. Depois dessa infecção, essa pessoa ainda pode transmitir para outra pessoa? Tem algum conceito imunológico que tem mudado com o passar do tempo, né? Mas aquela mulher, aquela portadora do HPV, ela pode transmitir esse vírus. Mas como eu comentei, população sexualmente ativa já foi exposta ao vírus, né? De uma forma geral. Então, o que é muito importante é manter esse rastreamento, né? Utilizar outra questão super importante em relação ao uso do preservativo, que é uma prevenção primária importante em relação ao HPV, né? Então, o uso do preservativo não é só contracepção, evitar uma gravidez não planejada, mas também é uma estratégia importante para evitar a infecção do HPV. Perfeito. E além do uso do preservativo, existem outras formas de prevenção? Não, basicamente é isso, o uso do preservativo, né? E uma prevenção primária super, super importante, homens e mulheres, a vacina contra HPV. Já está no mercado há um bom tempo, né? Nós tínhamos, hoje a gente tem 3 tipos de vacina, né? Nós tínhamos uma com 2 vírus, 16 e 18, que está associado ao câncer de colo. O que é mais comum está no Programa Nacional de Imunização 6, 11, 16 e 18, né? Então, além de prevenir o câncer, eu também consigo prevenir os condilomas genitais. E a gente já tem a vacina nonavalente. Não está disponível no sistema público, né? Mas na rede privada. Então, homens e mulheres de 9 a 45 anos, né? Mais uma vez, homens e mulheres são candidatos à vacina contra o HPV. Está indicada a vacinação, que é uma prevenção primária muito importante para uma vacina contra o câncer, uma vacina eficaz e uma vacina segura, né? Acho que essa questão de comunicação com os pais, tudo isso é realmente bastante importante. E o senhor pode explicar um pouquinho melhor para a gente como que funciona a vacinação do HPV no Sistema Público de Saúde? No Sistema Público de Saúde tem mudado, né? A gente começou lá no Programa Nacional de Imunização, o Brasil dá um show do ponto de vista de vacinação, a gente começou vacinando só meninas, né? Agora, assim, a grosso modo, meninas e meninos, né, de 9 a 14 anos de idade. Quanto mais precoce vacinar, melhor, né? Mas em bula vacina homens e mulheres de 9 a 45 anos de idade. O sistema público a gente tem disponível para algumas condições especiais, e especialmente homens e mulheres imunossuprimidos, né? Também recebem essa vacina de uma forma gratuita. A gente tem a quadrivalente, que é muito boa, né? E mães, vacinem seus filhos e filhas, né? Porque isso faz muita diferença. Nós começamos lá atrás num modelo de vacinação bastante interessante, que era nas escolas. Aí depois passou nos postos de saúde, né? Esse ano, a gente tem expectativa de voltar para a escola. Por quê? Na escola, a cobertura vacinal é maior. Todos os países que tiveram um programa de vacina contra HPV bem sucedido foi feito na escola. A gente tem expectativa que o Brasil adote novamente esse modelo de vacinação nas escolas. E essa questão de comunicação, né? É curioso isso, porque tem alguns outros vírus associados a câncer e também de transmissão sexual que não tem esse cunho que tem o HPV, hepatite B. Mas o HPV, em algum momento, a pessoa imagina assim, vou vacinar, talvez isso influencie a questão de vida sexual do que meu filho ou filha, né? Então a gente tem que falar, é uma vacina contra o câncer, eficaz e segura, né? Tem que ter, assim, meninos e meninas vacinem e a gente pensar quem não vacinou lá na infância, né? Homens e mulheres até os 45 anos devem vacinar contra o HPV. Perfeito. Ela é de dose única? Não, são 3. Meninos, hoje tem uma discussão grande, né? Quanto mais precoce, hoje é possível a possibilidade de dose única contra HPV. Mas o modelo atual, né? De 9 a 14 anos, 2 doses, 0 e 6 meses, né? Mais de 14 anos, 0, 2 e 6 meses. São 3 doses. Mas no futuro, provavelmente, esses mais jovens vai ser uma dose única contra a vacina, que facilita, né? Todo o modelo de vacinação. E a eficácia dela é de 100%? Bom, na vida não tem tanto 100% assim, né? Eu gostaria, mas é muito eficaz, né? Hoje a gente tem estudos muito robustos, né? Estudos em vida real, né? Os países escandinavos, Austrália, Nova Zelândia, eles começaram a vacinar lá atrás. E hoje a gente tem um grande desfecho. Países que adotaram a vacina contra o HPV, uma boa cobertura populacional, câncer de colo já não é aquele problema que já foi no passado. E a própria Organização de Saúde, isso é algo muito importante. Ele lançou já há algum tempo, Call to Action, uma ação mundial para erradicar o câncer de colo, né? Não é quando a gente fala erradicar, talvez seja muito, mas pelo menos minimizar o problema do câncer de colo. É baseado em 3 pilares. Primeiro pilar, muito importante, vacinação.
O outro é esse rastreamento, né? Que vai ser provavelmente no futuro o teste de DNA-HPV. E o outro, tratar aquelas pacientes diagnosticadas, tanto com as lesões pré-invasoras quanto invasoras do colo do útero. Entendi. Falando mais de tratamento, você mencionou um pouquinho mais cedo a cirurgia de remoção. Quais são as opções de tratamento para o câncer do colo de útero? Vai depender muito do estadiamento daquela lesão. Uma lesão pré-invasora, né, que seria o ideal, nesse que uma população bem rastreada, dá ter a possibilidade de diagnósticos mais precoces. O tratamento pode ser feito em nível ambulatorial, só ressecar um fragmento do colo do útero, que é a cirurgia de CAF, traqueotomia, com resolutividade muito grande. Aquelas mulheres que têm tumores de colo, né, menores que 4 centímetros, a cirurgia é o tratamento padrão para essas mulheres. Mas aí vem um problema. 2/3 das pacientes que a gente atende já têm doença avançada. Um impacto importante no prognóstico. Esses pacientes, a princípio, não são candidatos ao tratamento cirúrgico e vão ser candidatos à quimioterapia e radioterapia. E, óbvio, isso com um impacto muito grande no prognóstico dessas mulheres. Perfeito. E por mais que o câncer de colo de útero seja a principal evolução, né, do HPV, só mencionou um pouquinho alguns dos outros tipos de câncer que o vírus pode levar a desenvolver, como câncer de pênis ou câncer de vagina. Como que é feito o tratamento nesses casos? Esse é um problema muito grande. Você vê que a HPV não tem essa distinção de gênero, né? Homens e mulheres, né? Quando eu falo de rastreamento, atualmente o Papa Nicolau, daqui a pouco o DNA HPV, só acerta o câncer de colo. Eu não tenho um rastreamento para câncer de vagina, não tenho um rastreamento eficaz para vulva, não tenho um rastreamento eficaz para câncer de pênis ou de orofaringe. Então, com prevenção, não vai ser o Papa Nicolau, eventualmente o DNA HPV. Prevenção primária, vacina, que vai mudar essa história para homens e mulheres, né? E esse impacto realmente é muito grande, né? O câncer de vagina, às vezes tumores são um pouco mais difíceis de tratar. O câncer de pênis, que acomete homens, né? O Brasil tem um número grande de amputações de pênis todo ano por causa do HPV. E os tumores de cabeça e pescoço. Em algum momento a gente achava que os tumores de cabeça e pescoço de orofaringe estavam muito associados a álcool e a cigarro. Hoje um grupo grande desses homens e mulheres está associado ao papiloma vírus humano, né? Hoje, em alguns países, 60% dos tumores de orofaringe associados ao HPV. Entendi. Bom, professor, essas eram as perguntas que a gente tinha. Se eu acho que tem alguma coisa que a gente não mencionou sobre o HPV e sobre o câncer de colo de útero que é importante a gente falar? Eu acho fundamental a gente falar de câncer de colo do útero, né? Uma doença que eu comentei anteriormente, a gente conhece a história natural e é inaceitável que no Brasil a gente tenha 16 mil novos casos de mulheres com câncer de colo, 7 mil mortes por ano, mulheres jovens por câncer de colo, uma doença que a gente conhece a história natural muito bem, a gente sabe o que fazer para mudar esse cenário. Tem poucas situações em oncologia que a gente podia mudar tanto a história de uma doença, né? O HPV eu acho uma questão não só de saúde, é uma questão social, de dignidade humana. A gente tem que mudar essa relação. Não é aceitável, né? Uma perda de vida de mulher é muito mais complicada do que de homem, tá? E a cada minuto, a cada 2 minutos no mundo, morre uma mulher com câncer de colo. Isso tem que ser visto como uma tragédia. Houve uma falha em toda essa sequência. Ela deixou de ser vacinada, ela deixou de ser rastreada de uma forma eficaz, ela perdeu a oportunidade de diagnóstico precoce. Então, isso não pode ser aceitável no momento que a gente está com a mulher morra de câncer de colo. Então, uma mensagem final: mães, vacinem seus filhos e filhas. Mulheres, mantenham o seu controle ginecológico com seus exames de rotina. Perfeito, professor. Muito obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. E o Saúde e Consciência fica por aqui. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.